E aí, pessoal, beleza? De boa? Sejam bem-vindos ao canal Uso Pedagógico da Internet. Meu nome é Alberto Magalhães, eu sou professor do estado de Minas Gerais e esse canal tem por objetivo explicar e principalmente demonstrar o uso de instrumentos pedagógicos encontrados na internet. Vai deixando aí o seu joinha, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E para iniciar com chave de ouro esse canal, nós faremos uma série de 8 vídeos, isso mesmo, 8 vídeos com demonstração prática na visão do aluno e na visão do professor e também uma explicação bem sintética, bem simples das ferramentas básicas que podem ser utilizadas junto com o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula como uma forma de organizar esses outros instrumentos práticos que se torna uma ferramenta extremamente poderosa para a educação, que é disponibilizada pela Google de modo totalmente gratuito. A Google disponibiliza diversos instrumentos, Google Agenda, Google Drive, o Gmail da Google, o YouTube, diversos instrumentos que podem ser linkados ao Google Sala de Aula ou ao Google Classroom. Esse Google Sala de Aula, esse Google Classroom, ele se torna uma ferramenta poderosíssima para a educação. E tudo isso de modo gratuito. O que é mais importante para nós nesse momento é isso, termos instrumento que possamos usar sem termos gastos nesse momento e conseguimos alcançar o êxito numa boa educação, num bom conteúdo educacional. Para essa série de 8 vídeos, nós trabalharemos da seguinte forma. Nós iniciaremos falando sobre o Google Sala de Aula, o método de organizar, criando turmas, colocando alunos, fazendo atividades, organizando o Google Sala de Aula. Falaremos também em vídeos específicos sobre o Google Meet, que a gente pode fazer reuniões pelo Google Meet com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Falaremos também sobre o Google Formulário. O Google Formulário é uma ferramenta excelente para se fazer exercícios. Fazer exercícios pelo Google Formulário, ele já sai corrigido, já coloca a nota numa planilha para nós professores. Isso aqui, tanto para nós professores quanto para os alunos, é uma mão na roda. É um facilitador excelente. E para finalizar, nós falaremos de alguns outros instrumentos que também podem ser ligados ao Google Sala de Aula. Mas o nosso foco é isso, a organização do Google Sala de Aula, a utilização do Meet para ter um contato mais próximo com o aluno, um contato online com o aluno e o Google Formulários para a gente poder criar os nossos exercícios, as nossas atividades, os nossos instrumentos avaliativos para verificar a nota do aluno posteriormente. E o vídeo de hoje tem como objetivo demonstrar como que a gente faz para integrar uma atividade do Google Formulários, do Google Forms, ao Google Classroom. Pegar uma atividade que a gente criou no Google Formulário e colocar no Google Classroom. No último vídeo, nós vimos um pouco sobre o Google Formulário. No vídeo de hoje, veremos como pegar esse formulário que nós criamos no último vídeo, colocar no Classroom e apurar a nota que o aluno tirou fazendo esse formulário. Na última aula, nós fizemos o formulário de pesquisa. Formulário de pesquisa não tem certo nem errado. Nós fizemos um formulário com questões fechadas, questões de marcar. Fizemos outro formulário com questões abertas e fizemos um quarto formulário utilizando outras ferramentas do Google Forms, do Google Formulário, como imagens e vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos pegar esse formulário aqui, que possui questões fechadas, vamos colocar ele dentro do Classroom, vamos abrir o usuário aluno, vamos executar lá a atividade feita no Forms, vamos voltar ao Google Classroom e verificar que a nota do Google Formulário é trazida para o Classroom e fica muito mais fácil do professor poder apurar a nota do aluno. Vamos lá, então. Então, voltando aqui ao nosso usuário professor, que está criando as atividades, nós podemos ir direto nos 9 pontinhos, ir até lá o nosso Classroom e puxar o Google Formulário lá diretamente do Classroom.
Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que o formulário já está dentro do nosso Drive. Nós vamos utilizar esse formulário aqui, que é a avaliação de matemática, que possui somente questões fechadas, para eu poder demonstrar para vocês a facilidade que é fazer exercícios em questões fechadas e postar para o aluno e obter o resultado posteriormente desse exercício de questão unicamente fechada, questões de marcar. Google Formulário no Classroom, questões fechadas. Então é preciso entender isso. Nós utilizamos o Google Formulário para criar esse formulário, para criar o exercício. E agora nós vamos fazer com que esse formulário se integre ao Google Classroom. Então nós vamos pegar aqui os 9 pontinhos novamente, abrir o Google Classroom e lá na nossa turma, por enquanto só tem uma turma, lá na nossa turma de matemática para leigos, nós vamos vir aqui em atividades e vamos pegar aquele exercício que está lá e colocar aqui na aula 2. Então eu venho aqui em criar, eu vou criar um exercício. Se eu for em atividade com teste, já vai abrir um outro formulário para eu preencher. Como eu já tenho, eu posso vir aqui em atividade com teste e posso excluir esse aqui que criou para mim, esse blank quiz. Eu venho aqui, excluo ele daqui, coloco em adicionar. Em adicionar eu pego do Google Drive, então nós temos que ir lá no Google Drive e pegar o arquivo para colocar aqui, e lá dentro do Google Drive eu verifico que a prova, a avaliação de matemática, na verdade, a avaliação de matemática já está aqui para eu selecionar, eu simplesmente clico em inserir, já aparece lá para mim a avaliação de matemática. Então eu posso colocar aqui um título, avaliação de matemática, coloco aqui a pontuação, essa pontuação aqui, se eu esquecer de colocar, ele vai puxar a pontuação que está no formulário, então nem preciso preocupar muito com essa pontuação, mas geralmente o aluno vai perguntar, vale 100 mesmo? Então o ideal é que a gente já venha aqui e coloca a pontuação que vale a prova, vale 5, coloca 5, vale 10, coloca 10. Aqui no tópico eu vou colocar essa avaliação lá na aula 2, que fala sobre subtração. Coloquei aqui os dados, clico em criar atividade e a atividade já criou, já apareceu lá dentro da aula 2, que é a aula de subtração dentro da nossa turma. Aluno respondendo a uma questão fechada no formulário dentro do Classroom. Voltando agora para a aba de aluno, dentro do aluno da nossa disciplina de matemática para leigos, é possível ver que já apareceu para ele a atividade, nova atividade, avaliação de matemática. Ele pode vir aqui no e-mail, clicar no link aqui e ir direto para a atividade, ou ele pode vir em Classroom, aqui em Classroom vai abrir todas as turmas que ele tem e ele vai buscar essa atividade dentro das turmas de Classroom. Aqui, como já está o link, eu vou clicar no link para vocês verem que vai puxar a mesma atividade. Nessa atividade já vai estar lá o Classroom para ele poder resolver. Então simplesmente ele vai clicar aqui no formulário, vai abrir o formulário para ele responder, ele vai colocar aqui qual que é o e-mail dele. O e-mail dele é esse grandão aqui. Então ele pega o e-mail dele, digita aqui aluno 01 uso pedagógico da internet, @gmail.com. Coloca aqui o nome dele completo, aluno 01 do curso. Marca aqui a resposta que ele acha que é correta. Qual o resultado de 20 mais 20? 40. Qual o resultado de 4 mais 4? 4 mais 4 é 8. Clique em enviar, já vai aparecer a mensagem para ele de que ele já respondeu. E aqui ele consegue também ver a pontuação. Se você, professor, marcou lá para ele visualizar a pontuação, para ele visualizar as questões certas e erradas. Se for um exercício, eu sugiro que já coloque essa opção, que aí o aluno ele pode ver onde ele errou, qual questão ele errou, qual conteúdo ele errou. E, ao mesmo tempo, ele já consegue ver qual pontuação ele tirou. Se for realmente uma avaliação, o ideal é que não marque aqueles campos, porque ele simplesmente vai ver aqui, parabéns, sua avaliação foi enviada, foi concluída, ou alguma mensagem nesse sentido, aí ele já sabe que ele já fez a avaliação dele.
Voltando novamente ao usuário professor, nós vamos lá nos 9 pontinhos, vamos acessar o Classroom e lá no Classroom vocês vão ver que tem duas formas de se obter a pontuação do aluno que fez o formulário. Como era questão fechada, nós professores não temos que corrigir, porque já vai a pontuação correta de acordo com o gabarito. Como a gente utilizou um formulário, o formulário é um aplicativo que não depende do Classroom. Você não é obrigado a utilizar o Classroom para utilizar o formulário. Então, nós podemos vir aqui no formulário, nesse canto direito inferior, nesse símbolozinho de lápis, a gente clica ali e a gente entra como editor do formulário e nós, professores, como os criadores, os editores do formulário, a gente consegue vir aqui em resposta e aqui em resposta a gente tem uma coisa muito bacana, que é o gráfico das questões que foram acertadas, da quantidade de pessoas que acertaram as questões, qual questão que foi mais marcada como incorreta pelos alunos. A gente tem toda uma estatística aqui e a gente consegue ver qual habilidade o aluno adquiriu. É muito bacana a gente ver aqui de modo um resumo ou por pergunta, qual pergunta que se errou mais, ou de modo individual ver o resultado do aluno. Além dessa possibilidade de ver aqui as respostas, nós podemos gerar uma planilha de Excel, único e exclusivamente para esse formulário. Essa planilha de Excel é excelente, porque o professor ele consegue ver a hora que o aluno respondeu, consegue ver o e-mail do professor, consegue o e-mail do aluno, consegue ver a nota que o aluno tirou, 3 de 3, consegue ver o nome do aluno e todas as respostas de todas as questões. Além disso, além dessas duas possibilidades de ver a resposta, quando a gente integra o formulário ao Classroom, aparece uma outra forma ainda de visualizar a nota, que é aqui dentro de notas. Então, aqui em notas, nós conseguimos verificar que esse aluno aqui, ele fez aquela primeira atividade do primeiro vídeo e ele fez essa atividade de agora. Então, eu consigo entrar aqui e fazer com que o Classroom puxe a nota que o aluno tirou no formulário. Então, eu venho aqui nesse campozinho, consigo puxar, copiar todas as notas para a planilha, fazer download de todas as notas ou fazer download dessas notas como uma planilha. E consigo também verificar a nota de cada aluno, puxando a nota de cada um dos alunos para esse campo aqui. Esse campo é o campo que a gente vai conseguir exportar para uma planilha geral todas as atividades que os alunos fizeram, independente de quantas foram. Se você deu 50 exercícios, você consegue gerar uma planilha só com todos os resultados de todos os exercícios que você trabalhou durante o ano. A grande vantagem do Google Classroom utilizando questões fechadas do Google Formulário, é que se você tiver uma conta institucional, isso não vale para contas gratuitas, se você tiver uma conta institucional, você terá a possibilidade de importar notas. O que isso significa? Significa que a nota que o aluno tirou lá dentro do Forms, lá dentro do formulário, automaticamente vai passar para o ambiente do Google Classroom. Automaticamente vai passar para dentro do Classroom, diminuindo assim o tempo que você tem para fazer a correção de cada uma das atividades e fazer o lançamento da nota dentro do Classroom. Se você tem uma conta que é gratuita, uma conta da Gmail, você não terá, pelo menos por enquanto, essa opção de importar notas. Então você terá que fazer o lançamento da nota ponto a ponto dentro do Classroom. O aluno tirou 5 no Forms, você tem que pegar essa nota manualmente e trazer para o Classroom a nota 5. Então, para aqueles que têm e-mail institucional e utilizam o Classroom de maneira institucional, fazer exercícios apenas com questão fechada vai fazer com que diminua muito o seu tempo na hora de apurar os seus exercícios, na hora de apurar a nota dos alunos. Como a demonstração desse vídeo é dentro de uma conta gratuita, eu tenho que vir em cada um dos exercícios e colocar a nota do aluno. Então eu abro lá o Google Formulário, verifico a nota do aluno e lanço aqui. Se ele tirou 5, eu coloco nota 5 e devolvo o exercício para o aluno corrigido. Vou lá no próximo aluno, posso colocar aqui também um parabéns pela nota, parabéns pela nota.
ou alguma observação de algum erro que ele teve, e agora sim o aluno vai receber no e-mail dele a nota referente a esse exercício. Eu posso ir lá no outro exercício, no da aula 2, e faço a mesma coisa. Entro aqui para ver a atividade, verifico lá no Google Formulário qual foi a nota que meu aluno tirou, esse aqui também tirou a nota 5, venho aqui do lado, no nome do aluno, coloco aqui a nota dele 5, a nota que ele tirou no exercício, e faço a devolução desse exercício corrigido. Devolvi, o aluno vai receber a nota dele e aqui para o professor, dentro dessa disciplina, vai aparecer a nota do aluno dentro de cada um dos exercícios. Se você deu 10 exercícios para o seu aluno fazer, aparecerá aqui a nota dos 10 exercícios dos seus 50 alunos. Então você, por meio dessa visualização, você consegue verificar quem está aprovado, quem está reprovado, quem vai precisar de um reforço e de uma recuperação. Voltando agora para o usuário aluno, aqui no e-mail do aluno, ele já recebe um e-mail avisando a ele que houve a correção do exercício, de modo que ele consegue ver qual foi a nota dada para ele, independente se foi questões abertas, independente se foram questões fechadas, inclusive com o comentário, parabéns pela nota. Então o aluno consegue entrar por meio do e-mail ou diretamente lá no Classroom e consegue ver que de um total de 5, ele tirou a nota 5. Isso de cada um do exercício dele. Assim o aluno consegue fazer o controle também de como que está a nota dele em cada uma das disciplinas que ele participa. Google Formulário Questões Abertas. Em relação ao formulário com questão aberta, é a mesmíssima coisa. Você vem criar, coloca atividade com teste, que ele já vai te gerar o local aqui para você colocar o seu formulário. Você vem adicionar, nós fizemos na última aula um formulário que tem questões abertas, então a gente vem adicionar do Google Drive. O formulário se chama Prova de Matemática e tem questões abertas nela. Eu coloco aqui, coloco o título, Prova de Matemática, faço a postagem lá da atividade, vai ficar no tópico também de subtração, vou colocar aqui a pontuação, vale 10 pontos e vou criar a atividade. Criei a atividade, mesma coisa, vai aparecer lá para o aluno essa atividade, o aluno pode vir aqui, então eu vou mudar aqui do professor para o aluno pode vir aqui e fazer essa atividade. Então mudando aqui de professor para aluno, vai aparecer agora a tela do aluno, o aluno vai verificar que tem lá uma atividade para ele, uma atividade nova, que é a prova de matemática, ele consegue vir aqui na prova de matemática e fazer também a resolução dessa prova de matemática. Qual é o seu nome completo? Aluno 02 do curso, aluno 01 ou aluno 02 do curso, ele coloca o nome completo dele, e aqui, esse aqui é um exercício em que ele vai postar um arquivo. Isso, para quem é professor do estado de Minas Gerais, é dessa forma que pode ser feito o jeito de postar o PET, o Plano de Ensino Doutorado. O aluno vai escanear pelo celular ou no scanner, vai colocar todo o PET de cada disciplina, depois na hora de responder ele vem até aqui, adiciona o PET dele. No caso, aqui é só a resolução lá de 5 mais 5, eu já tirei foto da resolução que eu fiz no papel e vou colocar lá o PDF com a resolução 2 mais 2, né? 2 mais 2 é 4, faço o upload desse arquivo, lembrando que o upload desse arquivo vai para a pasta do professor e aqui ainda tem uma questão aberta, 5 mais 5 é igual a 10 e aqui como aluno, o aluno envia o formulário. E o formulário, como tem questões abertas, mesmo que você permitisse que ele visse a resposta, ele não conseguiria ver a resposta da questão aberta, porque a questão aberta você precisa corrigir. Voltando agora ao ambiente de professor, eu sei que eu fiz uma prova com questões abertas, então não é simplesmente entrar lá no formulário e verificar qual a nota que o aluno tirou. Eu tenho que entrar no formulário e eu tenho que efetivamente corrigir cada um dos exercícios que os alunos criaram. Então eu tenho que vir aqui em resposta, se eu tiver 50 alunos, eu terei que vir na resposta individual desses 50 alunos e verificar o nome do aluno,
a resolução que ele fez e qual foi a resposta da questão aberta. Diferente da questão fechada, que eu simplesmente gero uma planilha com a nota de todo mundo e faço o lançamento dessa nota, aqui eu tenho que vir abrir todos esses arquivos, verificar se a pessoa fez certo. Nesse caso, faço o somatório de 2 mais 2 no caderno e poste a imagem da resolução. Vamos ver se o aluno fez certo, ó. 2 mais 2 é igual a 4. Ok, quer dizer que o aluno fez certo, então ele acertou essa questão e ele acertou também essa outra questão. Então, como ele acertou as duas questões, eu tenho que ir lá e colocar a nota para ele dessas duas questões. Eu tenho que colocar para ele, não sei quanto que vale, provavelmente coloquei valendo 5, mas independente do valor que vale a atividade, você vai ter que abrir a sua atividade, você coloca para ver a sua atividade, coloquei valendo 10 pontos, o aluno acertou as duas questões, se ele acertou as duas questões, eu efetivamente verifiquei que ele acertou as duas questões, eu coloco aqui a nota dele é 10, se ele tivesse errado uma, a nota dele seria 5, mas eu venho aqui, coloco a nota do aluno, coloco para devolver, coloco um comentário aqui para ele, eu não preciso colocar esse comentário, e coloco aqui para devolver a nota, agora ele vai receber lá no e-mail dele, que ele recebeu a nota 10 de 10, porque ele acertou as duas questões abertas. Além do Google Formulário, que eu já demonstrei, e além do material, que também foi demonstrado, o próprio Google Classroom traz para a gente a opção Atividade, a opção Pergunta e a opção Reutilizar postagem. Eu já expliquei em um vídeo o que é tópico, que é essa parte escrita de azul, que serve para organizar o conteúdo. Já expliquei também como que a gente faz para postar um material, aparece lá para o aluno que houve um material novo, que é onde a gente pode colocar uma foto, um gráfico, uma apresentação. E já expliquei também o que é atividade com teste, que é essa atividade que nós utilizamos o Google Formulário. Além dessas opções, nós temos a opção de criar atividade e pergunta. Reutilizar a postagem, eu vou explicar no último vídeo para que serve isso. Basicamente é para copiar de uma turma para outra uma atividade ou um material que você fez. Então aqui nós temos a opção de criar uma pergunta. Quando a gente clica aqui em criar pergunta, ele automaticamente já entende que você fará somente uma pergunta e a resposta é curta. Então você pode colocar aqui: qual o valor de 10 mais 10? Coloca lá a interrogação para o aluno entender que é uma pergunta. Aqui você pode colocar a nota, essa pergunta vale 5 pontos. Pode colocar também data de entrega, ele tem que entregar isso até amanhã, por exemplo. Pode colocar dentro de algum tópico, vamos colocar também dentro da aula 2, vamos colocar dentro da aula 1, que é a soma, dentro da aula 1, e vamos colocar aqui a pergunta. Automaticamente o aluno já vai entender, já vai chegar lá para o e-mail dele, que apareceu aqui uma pergunta nova para ele resolver. E além desse caminho pergunta, nós temos outra possibilidade, que é a possibilidade de criar uma atividade. Aqui em atividade, a gente pode criar, por exemplo, uma pergunta também, a gente pode criar um link para o aluno colocar um arquivo. Então aqui a gente pode criar, por exemplo, uma pesquisa. Pesquise sobre os números primos. Coloque todos os números, coloque no campo abaixo, todos os números primos de 0 até 15, por exemplo. Aqui eu crio uma atividade para ele, ele vai ter o espaço lá para ele poder responder essa atividade, ou ele vai poder colocar um arquivo para responder essa atividade. Outras formas de fazer questões dentro do Google Classroom sem o uso do Google Formulários. Voltando novamente para a visão do aluno, nós vamos entrar lá na disciplina e responder aquelas duas perguntas que não foram feitas por meio do formulário. A primeira é uma pesquise sobre os números primos. O aluno ele pode entrar aqui, ele pode ver a atividade, ele pode fazer um comentário, ou simplesmente ele pode vir aqui, faz a pesquisa no caderno dele, à mão, vem aqui, adiciona ou cria o trabalho dele. Então eu vou simplesmente colocar um arquivo qualquer aqui do meu computador, vou pegar aquele mesmo arquivo do 2 mais 2, colocar o arquivo da pesquisa dele, a pesquisa que ele fez no caderno, por exemplo. Então ele pega o arquivo dele, tira uma foto, escaneia e posta aqui o trabalho dele. Ele pode também colocar um comentário aqui para o professor: atividade entregue, dia
12 de maio. Pronto, ele cria aqui um comentário para o professor e aqui ele entrega o trabalho dele feito à mão para o professor, que também é uma possibilidade do aluno entregar o PET ou qualquer tipo de pesquisa que ele fez e precisou escrever no caderno dele. Agora, respondendo a outra pergunta que a gente fez, a outra pergunta foi uma pergunta mesmo, foi por meio de pergunta, do link pergunta, e aqui nós entramos, avaliação, prova e a pesquisa. A pergunta ficou aqui na aula 1. Então, atividade sobre a soma, qual o valor de 10 mais 10? Está aqui a interrogação de pergunta. Então, o aluno simplesmente entra aqui para ver a pergunta, qual o valor de 10 mais 10? Já tem o campo aqui para ele responder. 10 mais 10 é 20. Ele simplesmente coloca ali a resposta dele, independente de qual seja a resposta, coloca em entregar, clica aqui em entregar, também pode colocar um comentário se ele quiser, mas aqui ele já respondeu a pergunta. Então, a pergunta é um caminho mais rápido. Você quer simplesmente fazer uma pergunta para o aluno, você pode usar o campo pergunta. Você quer que o aluno poste algo que ele utilizou no trabalho dele, você pode usar o campo atividades. Então você vem aqui na hora de você criar e cria uma atividade. Ou você pode fazer tudo por meio do formulário, que aí você terá dois controles. O primeiro controle, que é o Classroom, e o segundo controle, que é o próprio formulário. Então eu aconselho a todos a utilizarem o formulário, porque com o formulário você vai conseguir entrar lá dentro do formulário e verificar a planilha que o aluno fez aquele formulário. No vídeo de hoje, vimos como utilizar o Google Formulário em conjunto com o Google Classroom, aferindo os resultados das atividades. Também vimos outras formas de fazer atividades avaliativas sem utilizar o Google Classroom, de modo que o aluno possa responder diretamente a uma pergunta ou postar alguma atividade que ele fez em seu caderno, como, por exemplo, o PET, o Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Agora que você criou uma turma, incluiu alunos, isso aqui foi a aula de número 1, já sabe organizar o conteúdo das aulas, isso aqui foi a aula de número 2, e também já conhece o Google Formulário, isso aqui foi a aula de número 3, e sua vinculação com o Classroom, isso foi a aula número 4. No próximo vídeo, iremos trabalhar o Meet, o Google para se fazer a aula online, o aplicativo do Google para se fazer encontros e aulas online. Obrigado por assistir até o final, deixe seu like, é de graça, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Muito obrigado, até o próximo!